Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui de mecânica clássica. Esse é o último vídeo dessa unidade 3. Então é o vídeo 9 sobre oscilações, que está na unidade 3 dessa disciplina nossa de mecânica clássica. Nesse vídeo aqui, então, a gente termina essa parte de oscilações. Minha tarefa aqui, ela é tripla nesse vídeo aqui. A gente vai tentar analisar duas funções que correspondem a um tipo de força externa atuando num oscilador harmônico, amortecido, tá certo? Ou seja, a continuação dos dois últimos vídeos, do vídeo 7 e do vídeo 8, mas a gente vai ver dois tipos de forçamento diferentes, um que é o degrau e o outro que é um pulso, e por final eu vou tentar pelo menos mostrar para vocês, pincelar um tipo de técnica para a solução de equação diferencial não homogênea. É uma técnica muito poderosa, ela aparece lá em eletromagnetismo, ela aparece em teoria quântica de campos, em mecânica quântica, se a gente for estudar mecânica quântica por path integrals, né, de Feynman, pelo formalismo de Feynman, e é uma técnica muito poderosa, que é a técnica de função de Green. Então vamos com calma, vamos tentar fazer esses exemplos e eu devo colocar algum para casa aqui para vocês, alguma tarefa, mas vamos seguir aqui nesse vídeo aqui para a gente tentar terminar essa unidade 3, tá certo? Então vamos aí para a nossa revisão, vou falar dela um pouquinho mais rápido. A gente começou essa disciplina falando de transformações ortogonais, de vetores, de como derivar escalar e vetor com relação ao tempo e com relação à coordenada espacial. A gente definiu muito formalmente o que é um escalar, o que é um vetor. A gente falou de vetor posição, velocidade e aceleração, produto escalar, de produto vetorial. A gente falou de lei de Newton, a gente falou de sistemas de referencial inercial, a gente falou de lei de conservação para uma partícula. Esse aqui é o resumo da unidade 1 e 2. Na unidade 3, a gente começou falando de oscilador harmônico simples, onde a gente tinha aqui essa equação diferencial, que vem da segunda lei de Newton, cuja solução é esse camarada. Isso aqui para o oscilador harmônico simples. Aí a gente falou de período de oscilação, de frequência de oscilação, e que a energia mecânica ela se conserva para esse camarada. E a gente estudou alguns diagramas de fase para esse problema, certo? Bacana. Esse aqui para o oscilador harmônico simples em uma dimensão, certo? Aqui não está dando som não, mas beleza, então vamos lá. E aí depois a gente foi estudar oscilações forçadas, que aqui eu já generalizei, porque a gente começou primeiro estudando oscilações amortecidas apenas, certo? Depois a gente foi estudar oscilação forçada. Mas se a gente tiver essa equação diferencial aqui em cima, esse camarada aqui, se a gente fizer aqui esse termo não homogêneo igual a zero, a gente cai na equação para o oscilador amortecido. Esse beta aqui é o parâmetro de dissipação, esse ômega zero é a frequência natural do oscilador. Mas se tiver forçado, né, se tiver com algum termo de forçamento, a gente tem aqui, ó, vamos supor que esse aqui é o termo de forçamento, eu defini aqui esse ômega 2, que é raiz de beta quadrado menos ômega ao quadrado, e aí a gente estudou esse camarada, né? Quando a gente estudou esse camarada, a gente viu o seguinte, que a solução geral para esse problema aqui, ó, qual que é esse problema? É um oscilador amortecido e forçado com esse tipo de forçamento, tá certo? Com esse tipo de força externa aqui. A solução geral ela é dada por esse camarada aqui. Ela tem aqui um termo que a gente chama de solução complementar, que é esse XC, e ela tem um termo que é a solução particular. A solução complementar é justamente a solução da equação homogênea associada a essa equação não homogênea aqui, que seria só essa parte esquerda aqui igual a zero. Então ela tem essa solução aqui, tá certo? Por sua vez, se a gente coloca esse termo aqui de forçamento, vai aparecer aqui uma solução particular para essa equação diferencial. E tem vários métodos, vocês podem olhar aí o método que mais se aplica a cada um aí, ou cada uma. Pode usar o método Wronskiano e tudo mais. A gente testou essa função aqui, xp, e a gente viu que essa função xp ela satisfazia essa equação diferencial aqui em cima, certo? Então, dada essa equação aqui, xp, onde Dzão é dado por esse camarada aqui, então olha só, a gente chegou aqui nessa solução particular aqui, tá certo? Para esse tipo de forçamento, e aí onde esse Dzão é dado por esse camarada aqui, e esse delta ele satisfaz essa equação, tá certo? Vocês estão vendo que o delta e o Dzão dependem de ômega, e aí a gente estudou fenômeno de ressonância, por exemplo, para o oscilador amortecido e forçado. E a gente falou que esse XP que era a solução que dominava a partir de um certo tempo, depois de um certo transiente ali, onde a função ficava meio bagunçada, esse XP que era o que dominava o comportamento do nosso sistema.
Beleza, a gente chama esse comportamento de solução estacionária, que é quando o tempo aqui é muito maior do que 1 sobre beta. Beleza, a gente estudou isso tudo. E aí depois a gente estudou série de Fourier. E aí vamos relembrar aqui, né? Qual que era a ideia de série de Fourier? A ideia é o seguinte, a nossa equação diferencial é essa equação aqui, ó. Essa equação aqui é a nossa equação diferencial, certo? E aí a gente supôs que esse f de t aqui, ó, que esse f de t, ou seja, a força externa, que ela pode ser escrita como uma forma harmônica no tempo. Ou seja, a gente falou assim, vamos supor que essa f de t ela pode ser escrita dessa forma. Vamos supor isso. Se isso aqui é verdade, a gente pode escrever a solução particular desse jeito. Então a gente já sabe o estado estacionário ou a solução estacionária para esse problema. Então a solução estacionária para esse problema é esse xp, dado que a força f de t ela possa ser escrita dessa forma. E aí a gente viu um teorema que é muito importante, que ele me fala o seguinte, toda função periódica, ela pode ser escrita como uma combinação linear de termos harmônicos de cosseno e seno. Isso é a série de Fourier, tá certo? Então a conclusão que a gente chegou é, se f de t pode ser escrita como combinação linear de funções harmônicas, a solução particular também poderá ser escrita como combinação linear de termos harmônicos. Isso é uma coisa muito forte, tá certo? Isso é uma coisa muito forte. Então vamos prosseguir aqui, tá certo? A nossa ideia nesse vídeo é, nós vamos tentar fazer dois exemplos. Primeira coisa a gente vai tentar fazer dois exemplos. Então dado aqui, ó, essa aqui é a segunda lei de Newton, cá em cima. Então a gente tem aqui a segunda lei de Newton. A gente vai supor dois exemplos para a força F de t. Dados esses dois exemplos para a força F de t, a gente vai tentar encontrar qual que é a posição da partícula em função do tempo. Sendo que, dado que a equação diferencial é essa equação diferencial aqui não homogênea, a gente já sabe que a posição em função do tempo, ela contém aqui um termo complementar, que a gente está chamando de complementar, e a solução particular, certo? Esse termo complementar aqui, esse xc, isso aqui a gente já sabe que a forma dele é dada por esse camarada aqui, ó. Onde aqui eu já assumi, isso aqui a gente já está assumindo que o amortecimento, que é o amortecimento no regime de subamortecimento, tá certo? A gente já está assumindo isso. Então aqui a gente já pode assumir que está no regime subamortecido. Então é subamortecimento, certo? Então a gente já está assumindo isso para esse problema aqui que a gente vai tratar, tá certo? Tanto é que a gente chamou isso aqui de ômega 1, igual a gente já tinha chamado lá nos outros vídeos, beleza? Então a gente tem aqui um certo comportamento oscilatório para o termo complementar, tá certo? Bacana, né? Então, mas só que a solução geral, essa solução aqui, ó, de x de t, essa solução aqui depende da força f de t. Nesse vídeo a gente vai estudar dois tipos de função. A função degrau, que a gente costuma chamar ela de Heaviside, e a função impulso, ou pulso quadrado, tá certo? Eu vou estudar para esse vídeo aqui somente essas condições iniciais aqui, ó. Então, x de 0 é igual a 0 e a velocidade no tempo 0 é igual a 0. Então, x de 0 é 0, x ponto de 0 é 0. Aqui em unidades arbitrárias, pode colocar aqui metro por segundo, mas aqui tem unidades arbitrárias, tá certo? Quem que é essa função degrau, né? Eu vou mostrar um desenho dela daqui a pouquinho, mas a função degrau ela é definida dessa forma aqui, ó. Ela é 0 para t menor que t0, e ela é uma constante, que eu vou chamar de 1 aqui, ou vou chamar de azinho, tanto faz, é uma constante para t maior que t0, certo? É um degrau, ela vem 0, 0 e depois ela pula para um degrau ali, tá certo? Beleza. E qual que é a função impulso, né? A função impulso ela é uma subtração de duas Heaviside. Esse h aqui é chamado de Heaviside. Então essa função impulso, que ela depende aqui de dois tempos, aqui t0 e t1, ela é a subtração de duas Heaviside, ou seja, ela é 0 para tempo menor que t0, depois ela pula para a, fica um tempo em a e depois ela pula de novo para 0, tá certo? É um pulsinho quadrado. O que significa isso? Significa, isso aqui é importante, ó, que a função Heaviside é esse camarada e que a função impulso ela é a subtração de duas Heaviside, tá certo? Ela é uma menos a outra. Isso dá pra gente imaginar, né? Que se a Heaviside é constante durante um tempo, se eu diminuo essa mesma constante, vai virar 0, tá certo? Bacana. Isso aqui, por favor, dê uma notada nisso aqui. Show de bola. Essa aqui é a função Heaviside, ou a função degrau. Então, a função degrau é esse tipo de função aqui, tá certo? Então, essa aqui é a função degrau que a gente vai trabalhar. Acho que não está dando som aqui, não. Essa aqui é a função degrau que a gente vai trabalhar. Esse camarada aqui é 0, 0, 0, e depois ele pula para um certo valor. Eu coloquei um aqui só para fazer o gráfico, tá certo? Bacana. E quem que é a função? Aqui está degrau, ó. Aqui não é degrau, não. Isso aqui, na verdade, é impulso, tá certo? Isso aqui é função impulso. Impulso ou pulso quadrado, tá certo? Aqui eu errei aqui em cima, mas aqui tá certo, ó, pulso. Então, essa função pulso é isso aqui. Ela vem 0, 0, 0, depois ela pula para 1 aqui, depois ela vem para 0 de novo. Tá certo? Essa é que é a ideia dessa função aqui, o gráfico delas. Então, vou estudar primeiro a função Heaviside. A função Heaviside, a gente tem o quê? Para t
menor do que zero, não faz nem muito sentido, porque se a condição inicial x de zero é zero, velocidade zero é zero, então nossa função tem que ser zero para t menor do que zero. Para t maior do que zero, que eu vou considerar essa função quadrada aqui, essa função degrau, perdão, que ela inicia em zero aqui, para t maior que zero eu tenho essa equação diferencial aqui. Tem essa equação diferencial. Se vocês utilizarem o método que for mais aprazível para cada um, para descobrir quem é a solução particular, vocês vão notar que a solução particular é essa constante aqui. Ó. Então a solução particular é essa constante, a solução complementar a gente já sabe que é esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui que eu estou circulando aqui, que está em parênteses, é o xc, tá certo? É aquele xc. E esse camarada aqui é o xp, beleza? Então a gente pode até colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, xc, esse camarada aqui é xc, e esse camarada aqui é XP, certo? XP. Beleza? Então dê uma notada aí. Esse camarada da esquerda ali, azul, é XC e esse camarada em laranja ali é XP. A gente pode reorganizar esses termos de modo a escrever a solução completa dessa forma. Então, para t maior do que zero, para a função degrau, o nosso oscilador harmônico ele vai se comportar desse jeito. Então, o que significa? Significa que ele vai se comportar assim, ó. Ele vem 0, 0, 0, porque vai iniciar com o tempo t igual a 0. Quando o pulso aparece, ele vai dar um pulo e aí ele vai oscilar até morrer de novo, tá certo? Só que ele vai morrer aqui num termo constante. Por quê? Porque a solução particular é um termo constante. A solução particular aqui é um termo constante, que é a solução estacionária. Vocês podem lembrar disso lá atrás, tá certo? Então, olha só, a gente tem isso aqui, deu um pulo, oscilou um pouquinho e parou de novo. Bacana, né? Agora vamos fazer isso aqui para a função pulso. Para a função tipo pulso, com essa condição inicial aqui, ó, como a gente viu, a função pulso ela pode ser vista como duas funções degrau subtraídas. E os osciladores que consideraremos, eles são lineares. Deixa eu ler isso aqui de novo. Como uma função pulso pode ser vista como duas funções degrau subtraídas e os osciladores que consideraremos são lineares, a gente está considerando oscilador linear. A solução é uma combinação linear das soluções para o degrau, tá certo? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, olha só, se você lembrar aqui, a função pulso, ela é o quê? Ela é uma heaviside menos a outra. Então a solução geral para a função pulso vai ser o quê? Vai ser a solução para esse camarada aqui, tá certo? Que a gente já obteve, menos a solução para esse camarada aqui. Essa que é a ideia, tá certo? Essa que é a ideia. Então pronto, ó. Para a solução tipo pulso, então a solução geral vai ser o quê? Vai ser, olha aqui, olha, eu vou até colocar aqui, ó. De azul eu coloquei a solução para o degrau, tá certo? Para o degrau lá inicial, para esse degrau inicial aqui. Em laranja aqui vai ser o quê? Vai ser a solução para o outro degrau. E vocês estão vendo que ela está com um negativo ali na frente. Então tem um negativo aqui, então é um degrau menos o outro. E esse outro degrau está aqui. Esse tempo tal é justamente esse tempo que a gente pode colocar aqui como sendo tal. Tá certo? Essa que é a ideia. Essa que é a ideia aqui para a função tipo pulso. Beleza? Então olha só, a gente tem aqui essa solução toda aqui, bacana, vamos tentar plotar ela aqui agora, né? Essa solução é o quê? Quando inicia esse primeiro degrau aqui, ele vai se comportar tipo o que estava lá no anterior, aí depois ela vai vir aqui, pum, veio cá para baixo, e oscilou de novo e parou. Então essa solução aqui é interessante, né? São as duas soluções para o degrau de potencial, uma menos a outra. Então a gente tem isso aí, não é tão difícil da gente compreender isso não. Então bacana, é esse vermelho aqui, ó. Pulou para cá, oscilou e parou numa constante. Depois ele pula para cá, oscilou e parou numa constante. Bacana, não tem nada demais. Agora nós vamos tentar fazer um negócio interessante aqui. Nós vamos fazer assim, ó. Vamos pensar que esse tipo pulso, o que é um tipo pulso? O pulso é esse aqui, ó. É uma onda quadrada, tá certo? Mas vamos extrapolar esse tipo pulso? Vamos extrapolar ele? Deixa eu tentar arrumar isso aqui, que isso aqui está me incomodando demais. Acho que agora ficou melhor. Não, beleza. Então, olha só. O que é esse tipo pulso, né? Esse tipo pulso, ele é um camarada quadrado aqui. Agora nós vamos tentar extrapolar esse tipo pulso. Mas extrapolar como, né? Nós vamos extrapolar da seguinte forma. A gente vai pegar essa base desse quadradinho aqui e vai tender ela a zero. Só que a gente não vai só tender ela a zero. A gente vai tender a base tendendo a zero e a altura dele tendendo a infinito. Tá certo? Então, olha só. A base vai tender a zero e a altura vai tender a infinito.
tá certo? Essa que é a ideia nossa agora. Então a gente pode pensar num forçamento tipo pulso, só que eu vou chamar esse camarada de um pulso especialzinho, tá certo? E esse especialzinho é o quê? Esse especialzinho é o quê? A gente vai fazer as seguintes condições. Aquele termo A, porque olha só, o tipo pulso aqui, ó, ele é o quê? A altura dele é A, tá certo? Nesse gráfico meu aqui, eu coloquei como sendo igual a 1 só para fazer o gráfico, porque senão eu ia colocar um A lá, não ia ter esse A. Eu coloquei igual a 1 aqui só para fazer o gráfico. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse A tender a infinito, tá certo? O tal, que é a base do pulso, eu vou tender a 0, e esse A vai para infinito. Só que a gente vai manter o A vezes o tal, ou seja, a altura que está tendendo a infinito, vezes a base que está tendendo a 0, a gente vai chamar isso de B, e isso vai ser uma constante para a gente, tá certo? Então olha só, a base está tendendo a 0, a altura está tendendo a infinito. Isso aqui é uma aproximação porque a gente chama de função ou distribuição delta de Dirac. Eu vou deixar um texto na descrição só sobre delta de Dirac, vocês tentem dar uma olhada. Tem uma parte minha lá que eu já escrevi só sobre delta de Dirac, vocês tentem dar uma olhada nisso. Então olha só, a base tendeu a 0, a altura tendeu a infinito, só que infinito vezes 0 é uma determinação. A gente vai chamar esse camarada de uma constante, tá certo? Então a base vezes a altura eu vou chamar de uma constante B, a base foi para 0, que é esse tal, e a altura foi para infinito. Então, para este caso, o pulso ele vai se tornar uma função tipo delta de Dirac. Sempre que você for falar de delta de Dirac, cuidado para falar que é uma função. A gente usa esse palavreado de função, mas de fato a delta de Dirac não é uma função, ela é uma distribuição. Isso é uma outra característica matemática, ela tem algumas coisinhas que não respeitam tudo de função, mas a gente pode chamar ela de função e em física a gente mete bronca e vai tratando ela assim. O que é esse delta de Dirac? Para quem nunca viu, delta de Dirac é esse camarada todo aqui, ó. Ela não é só essa parte da esquerda. Ele é uma função, entre aspas, onde ela é infinito. Aqui ó, é uma função de t menos t0. Função tudo entre aspas aqui. Então ela é função de t menos t0. Ela é infinito para quando t é igual a t0. Ela é zero para qualquer outro t, tá certo? Então ela é um ponto só indo para infinito. Só que isso aqui é importante para o delta de Dirac. Ó. A integral do delta de Dirac para qualquer tempo ou para qualquer parâmetro que você está integrando, ela tem que ser igual a 1, tá certo? Então o delta de Dirac ele é definido com essa definição toda aqui, não é só essa parte da esquerda aqui não, certo? E aí nesse caso, olha só, a gente está pegando o próprio pulso, a própria função pulso, a gente está fazendo um limite nela. Então vamos pegar essa função aqui que a gente já calculou, essa função aqui que a gente já calculou, e muita atenção que isso aqui vai ser para casa para vocês. Então a gente vai pegar essa função aqui que a gente já mostrou da onde que ela vem, tá certo? Essa função aqui é uma heaviside menos a outra. A gente vai pegar essa função e vai fazer uma expansão nela para quando o θ tende a 0, tá certo? Quando a gente faz essa expansão daquela solução para o pulso, para quando o θ está tendendo a 0, a gente vai encontrar esse tipo de comportamento aqui, ó. Então o x de t... Perdão. O x de t ele vai ter esse comportamento aqui, que pode ser reescrito dessa forma aqui. Essas duas equações que elas são iguais, tá certo? Então o x de t ele tem esse comportamento aqui, para uma função tipo delta de Dirac. Então o que é o delta de Dirac? O nosso oscilador está lá paradinho, tá certo? Ele está lá paradinho, tem um bloquinho mola paradinho. Alguém veio e deu um cutucão nele assim, num tempo. Pau! E aí ele vai dar uma oscilada, tá certo? Essa que é a ideia. E isso é que essa função aqui, ela está correspondendo para a gente, beleza? Então o que vai acontecer aqui? A solução vai ser esse camarada aqui, ó. Aqui a gente tem, claro que esse delta de Dirac aqui ele está menorzinho, né? A gente tem aqui um delta de Dirac, e aí veio aqui, ele pum, deu uma oscilada e parou. Essa aqui é a solução para um forçamento tipo delta de Dirac. Mas aí a gente pode ser mais esperto, né? A gente pode virar e falar assim, e se eu só souber fazer pulso? Eu só sei fazer esses pulsinhos aqui, certo? E aí, só que aí eu posso aproximar qualquer função por uma coleção desses pulsos. Eu posso aproximar por uma aproximação grosseira, tipo essa que eu estou fazendo aqui no desenho, ou eu posso fazer um limite e aproximar isso aqui muito bem dessa função aqui, certo? Então, olha só, se aproximarmos uma função qualquer como uma soma de pulsos de largura bem estreita, e considerando que o oscilador é linear, a gente tem que considerar isso, e é o que a gente está considerando nessa disciplina, então a nossa segunda lei de Newton vai nos retornar isso aqui. Isso aqui é a segunda lei de Newton, certo? Só que como eu estou falando aqui que uma função qualquer é uma soma de pulsos de largura bem estreita, eu posso falar que a minha lei de força vai me dar esse camarada aqui, ó, uma soma de pulsos. É esse gráfico aqui, ó. Eu vou pegar essa função aqui, a função azul, e vou aproximar para uma soma de pulsos aqui, tá certo? Para cada pulso, olha só, o oscilador é linear. Se o oscilador é linear,
para cada pulso, lembra aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Se eu tiver um pulso tipo delta, para um pulso somente tipo delta, a solução é esse camarada aqui, ó. É esse camarada aqui, certo? Que é igual a esse de baixo. Então é esse camarada que é igual ao camarada aqui de baixo, certo? Então para um pulso tipo delta, a solução é esse. Então olha só, se eu tenho aqui uma coleção de pulsos pequena, de largura bem pequena, posso aproximar isso para um delta e para cada pulso tipo delta, é igual a gente fez lá para a série de Fourier. Para cada pulso tipo delta, a solução é dada por esse camarada, que é igual a que eu tinha mostrado no slide anterior para o pulso tipo delta, tá certo? Então, para cada pulso tipo delta, eu tenho uma solução tipo delta. Até aí tudo bem, certo? Quando eu quiser a solução total, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma soma. Eu vou fazer uma soma de quanto até quanto? De menos infinito até o número de pulsos que eu fiz dessa solução. Vocês estão vendo que eu estou só replicando esse resultado aqui, ó. A solução geral é uma soma das soluções para cada pulso, beleza? Só que agora a gente vai fazer aquele truque esperto que a gente faz, né? A gente vai pegar esse tal aqui e chamar ele de dt, a gente vai fazer ele virando infinitésimo, então esse tal aqui vai virar um dt, vocês estão vendo aqui que tem um tal, ele vai virar um dt, tá certo? Esse nzão aqui em cima, ele vai virar aqui o tempo t, e aí esse somatório aqui, ele vai se tornar essa integral aqui, tá certo? Então, olha só que interessante. Eu peguei esse somatório, fiz o limite aqui e ele vai me dar essa integral aqui, tá certo? Se eu conseguir fazer essa integral aqui, eu tenho, olha só, isso é muito interessante. Se eu conseguir resolver essa integral aqui, eu tenho o movimento de uma partícula para essa função f de t que eu aproximei como sendo uma coleção de pulsos, tá certo? Isso é muito forte. Por quê? Porque olha só, o nosso problema é esse camarada aqui, ó, segundo a lei de Newton. Nosso problema é esse camarada, certo? A gente pegou essa função f de t e falou que ela era uma coleção de pulsos. Só que aí a gente fez o limite. O limite quando a base está indo, a base desse pulso está indo para zero. E aí a solução geral é esse camarada aqui, ó, tá certo? Esse camarada, beleza? Então a solução geral é esse camarada. Se a gente definir essa função g aqui, ó, uma função g, essa função g é o quê? É uma função g de t e t', ela é zero para t menor que t', tá certo? E ela vale esse camarada aqui para t maior que t'. Mas quem que é esse camarada? Se você notar, esse camarada aqui é justamente esse sujeito aqui dividido por m. Olha só, ele é justamente esse camarada que eu estou circulando aqui dividido por m, tá certo? Tá beleza? Até aí tá indo, né? Até aí estamos indo. Beleza. Só que a gente vai lembrar o quê? A gente vai lembrar que esse f de t', segundo a lei de Newton, esse f de t', ele é justamente m vezes a aceleração em t', tá certo? Tá beleza? Então, olha só, quando a gente pega esse g definido dessa forma, aqui, ó, certo? Dessa forma que eu vou até circular para cá. Esse g definido dessa forma aqui, ó. E a gente associa esse a aqui com a aceleração da partícula. E lembrando aqui da segunda lei de Newton, a gente nota que a posição da partícula ela é dada por essa integral. É o f de t', tá certo? Vezes esse g aqui de t e t', tá certo? Onde esse g é definido dessa forma aqui, ó. Esse g tem essa forma somente para essa condição inicial e para esse problema. Esse g, na verdade, ele depende da condição inicial e do tipo de equação diferencial que nós estamos trabalhando, tá certo? Então, olha só, deixa eu até voltar aqui para ver se a gente compreendeu direito isso aqui, tá certo? Essa questão de substituir esse azinho pela segunda lei de Newton. Note só o seguinte, a equação diferencial que a gente tem é esse camarada aqui, ó. É esse camarada aqui que é a nossa equação diferencial, certo? Note aqui que para cada pulso eu tenho o quê? Eu tenho um Fn dividido por m. O que é a força para aquele nzinho, para aquele pulso n, dividido pela massa? É a aceleração naquele pulsinho n. Então, se a gente tiver aqui vários pulsinhos, a gente tem as várias acelerações, tá certo? Se você voltar aqui, ó, essa equação aqui, desse lado direito aqui, era para a gente ter F por m, tá certo? F por m a gente chamou de A. Isso aqui é o que a gente vai estar chamando a aceleração para esse pulsinho ali, tá certo? Segundo a lei de Newton. Então, olha só, a gente vai associar, olha só, então vou repetir aqui. A gente tem essa equação diferencial aqui, tá certo? Que a gente quer resolver para uma função qualquer. A gente está pegando essa função e está aproximando ela por vários pulsinhos
de base muito, muito, muito pequena. Depois a gente vai fazer o limite, inclusive, que essa base vai a zero. Então, se a gente fizer aqui essa análise para esse caso aqui, tá certo? Esse terminho aqui, vocês vão ver que esse terminho aqui, ele está associado à aceleração para aquele ponto, para aquele pulso, para aquele tempo, tá certo? Tanto é que aqui eu substituí aqui por Azinho de telinha, tá certo? É a aceleração para aquele tempo telinha. E é em telinha que a gente está integrando. A gente vai integrar em telinha de menos infinito até T. Até T é onde a gente está querendo saber da posição da partícula. E aí a gente obteve essa, aí a gente define essa função de Green aqui que a gente chama, ou propagador, ou função de Green, que para esse aspecto aqui ele vale para quê? A função de Green com esse aspecto ela vale para oscilador harmônico linear, amortecido e com forçamento tipo pulsinhos ali. Na verdade, para um forçamento para uma função qualquer que a gente está aproximando e depois faz o limite para ter essa função exatamente. Então, olha só, dada essa função de Green aqui, que ela vale para essa equação diferencial, função de Green não é um negócio geral, a gente tem que encontrar uma função de Green para cada equação diferencial, tá certo? Então, essa função de Green aqui, que ela vale para essa equação diferencial e para as condições de contorno que a gente está estudando. Quais são as condições de contorno? Posição inicial e velocidade inicial é igual a zero, tá certo? Então a gente encontra que a posição da partícula pode ser dada por esse camarada aqui. Então olha só, se a gente tiver uma força, a função da força num tempo telinha, então a gente tem a função da força no tempo. E a gente souber esse propagador ou essa função de Green, se a gente souber fazer essa integral aqui, a gente tem o movimento desse oscilador harmônico também. Então isso acaba sendo muito forte. Se a gente souber fazer essa integral para algum tipo de força, tá certo? E utilizando essa função de Green aqui, a gente tem o movimento do oscilador para qualquer força que a gente consiga integrar aqui, tá certo? Isso acaba sendo muito forte. E essa função de Green ela é muito utilizada, ela é muito, muito, muito utilizada. Lá em mecânica quântica, fazendo por integrais de caminho, a gente utiliza muito em teoria quântica de campos, nos diagramas de Feynman, a gente utiliza muito função de Green em métodos matemáticos, obviamente, e a gente utiliza função de Green em várias situações em física. Então esse aqui é mais uma apresentação dessa função de Green para que vocês já possam falar assim, já ouvi falar dessa tal de função de Green algum dia na minha vida, certo? Então, a ideia, então, agora talvez dá para a gente dar um fechamento aqui para essa unidade 3. Essa unidade 3 a gente começou falando de oscilador harmônico simples. Energia se conserva, a posição vai variar como um cosseno de ômega t. É isso, acabou. Cosseno de ômega 0 ômega t. Acabou, é só isso. Depois a gente falou do oscilador harmônico simples em duas dimensões, onde a gente viu que a oscilação vai ficar assim, mas só que ela vai poder fazer umas outras curvinhas, vai poder fazer no plano de coordenadas, no XY, ou seja, no espaço de coordenadas, o meu oscilador harmônico ele vai poder fazer vários tipos de trajetória, uma reta, uma elipse, um círculo ou aquelas curvas de Lissajous, que elas podem ser abertas ou fechadas, depende da relação entre as frequências, certo? Depois a gente foi deixa eu tirar um bichinho aqui. Depois a gente foi e estudou diagrama de fase. Esse diagrama de fase é um outro meio de representar toda a mecânica clássica, a gente pode representar nesse diagrama de fase. Depois a gente foi estudar oscilações amortecidas, a gente viu os 3 regimes de amortecimento. Depois a gente foi ver oscilações forçadas e amortecidas, no caso. E que a gente viu o fenômeno de ressonância, por exemplo. Depois a gente foi falar de série de Fourier, que é um outro tipo de análise que dá para a gente aproveitar muito para solucionar esse tipo de equação diferencial que a gente está tratando aqui com forçamento desde que o forçamento seja periódico. E por último a gente vê esse método que é muito importante, que é o método de função de Green. E também nesse vídeo a gente viu duas soluções para o oscilador harmônico forçado, que seria para a função degrau e para a função pulso. A gente viu muita coisa nessa unidade. Dei uma refletida, essa unidade é muito densa também, mas eu acho que ela é muito, muito, muito importante. Como eu disse no início dessa unidade, se eu tivesse um problema em física para falar assim, escolhe um problema que é o mais importante que existe em física, é o oscilador harmônico. Estuda o oscilador harmônico é muito importante. Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço para todo mundo. Falou!